Amém, graça e paz, amém. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11. Eu tive esse texto agora, acesso a esse texto agora de manhã, versículo 25, Provérbios 11, versículo 25. Provérbios 11, 25. A minha versão diz assim: quem abençoa os outros é muito abençoado, quem ajuda os outros também recebe ajuda. Se você voltar um versículo acima, o 24, fala assim: quem dá com generosidade ganha cada vez mais, mas quem é avarento, ou seja, quem retém, acaba perdendo tudo. O que eu quero falar nessa tarde de hoje é algo muito simples, vai ser uma coisa bem rápida, mas que é a nossa capacidade de às vezes olharmos só para a gente, só para dentro da gente mesmo. A gente tem uma capacidade normal do ser humano da gente pensar que só nós temos problemas, só eu tenho problemas, só eu passo por dificuldade, só eu tenho coisas para fazer, só eu tenho dificuldades para vencer no dia de hoje, só eu tenho contas para pagar esse mês, a minha vida está tão complicada, a minha vida está com tanto problema, né? As pessoas ao meu redor, elas não sabem realmente quais são os meus problemas, e geralmente a gente tem a tendência de pensar que nós somos os únicos a termos problemas. É ou não é assim? Sim ou não? Não é assim? A gente pensa, poxa, só eu tenho problema, só lá em casa que tem problema, é só lá na minha casa que tem conta para pagar, é só na minha casa que tem a coisa para arrumar, é só a minha vida que ainda não está do jeito que eu queria. A gente tem essa tendência de pensar, né? E recentemente tem uma música, tem um cantor chamado Thales Roberto, ele tem uma música dele que chama Mesmo Sem Entender. E aí tem uma hora que ele na música ele fala assim, mesmo Deus, mesmo que eu não consiga entender, e algumas vezes eu choro, e até chego a dizer, por que tem que ser tão difícil para mim? Por que é tão difícil para mim? E geralmente a gente pensa que é assim mesmo, né? Só que ele continua o desenrolar da música e ele fala, mas eu sei que os teus pensamentos são mais altos que os meus, os teus caminhos são melhores que os meus. Mas antes disso ele faz uma declaração que pouca gente tem coragem de fazer cantando, que é essa. Às vezes, quantas vezes a gente vai falar com Deus, a gente vai pedir para Deus alguma coisa e a gente fala assim, Deus, por que é só comigo? Deus, por que é só comigo que tudo acontece desse jeito? Por que é só comigo que eu choro, eu busco? Por que é só comigo que tudo está complicado? Por que é só comigo que as coisas estão acontecendo desse jeito? Por que Deus é só comigo? Só comigo. Todo mundo faz isso, né? Se a gente fosse perguntar numa multidão de 10 milhões de pessoas, as 10 milhões de pessoas levantariam a mão e falariam, eu faço isso. Realmente quando eu vou falar com Deus, parece que sou só eu. Só que existe algo que a medicina está descobrindo agora, que os psicólogos, os psiquiatras estão descobrindo agora. Quando eu falo agora, é de 50, 60 anos para cá, algo que a palavra de Deus já nos diz de como resolver os nossos problemas. E geralmente a gente, quando tem problema, o que a gente faz? A gente senta, né, uma pessoa sensata, o que ela faz? Ela senta, ela calcula, ela coloca a entrada, ela calcula a saída. No caso de nós cristãos, nós fazemos o quê? Cremos no nosso dízimo, que o dízimo é uma semente que plantamos, nós cremos nas nossas ofertas, nós cremos também, por exemplo, nas sementes especiais que damos. Porém, vamos falar sinceramente aqui agora à tarde, você já deve ter feito todos esses passos em algum momento da sua vida e teve uma hora que parecia que tudo estava dando errado. Ou foi só comigo? Você falou assim, Deus, não é possível,
eu entreguei o dízimo, eu entreguei a oferta, eu estou sendo fiel, não comprei mais do que eu gasto, do que eu ganho, não gastei mais do que eu posso, tá tudo, paguei tudo no que eu podia, todos os meus compromissos de escola, sei lá, de faculdade, de casa, de prestação de aluguel, mas tá tudo errado, tudo que eu faço, quanto mais eu faço, mais parece que está errado. Só que na verdade, nós precisamos entender que o princípio da fé, um dos princípios da fé, não é você dar o passo para fora do barco. Um dos princípios da fé é você continuar caminhando sobre as águas. E algumas pessoas pensam, poxa, Pedrinho afundou, né? Pedrinho chegou lá e afundou. Só que teve um detalhe, Pedro ele não afogou, como algumas pessoas até falam. Pedro ele afundou, porém, depois ele volta a caminhar. E eu sempre falo isso, e falo isso para os jovens aqui na ICAC. Pedro afundou na ida, mas na volta não. Ele voltou para o barco. A Bíblia fala que ele voltou para o barco. Se ele voltou para o barco, significa que ele andou pelas águas de novo. Só que há uma diferença entre quando você vai caminhando de acordo com aquilo que você viu e acreditou. Por exemplo, às vezes você ouviu uma palavra, você viu um testemunho de fé sobre finanças e você deu um passo. Às vezes você ouviu um testemunho de cura e você deu o passo para fora do barco, começou a afundar, mas você descobriu que no meio da caminhada a onda era alta, o vento era forte, você estava no meio do mar, no meio de uma travessia, e você descobre, poxa, e você começa a afundar. Aí eu não vou pregar aqui hoje sobre a mão de Jesus que vem e te levanta, não. Eu vou falar sobre um momento em que nós podemos, eu quero falar sobre essa volta para o barco de Pedro. Só que eu quero trazer isso para o nosso contexto. Quantas vezes nós pensamos, quantas vezes nós achamos que é só com a gente que acontece tudo. Há umas 2 semanas atrás aconteceu algo muito sério comigo. A Thalita estava viajando, eu estava em casa sozinho. De repente eu me desaguei na presença de Deus. Eu aproveitei que eu estava sozinho, eu fechei as cortinas da sala e eu comecei, Deus, não é possível, eu estou fazendo tudo do jeito que eu preciso fazer, e está acontecendo isso, Senhor, eu não tenho como resolver esse problema agora, como é que vai ser? Deus, é só comigo, é só comigo, é só comigo, é só comigo. E depois de eu me lamentar demais com Deus, eu comecei, estava ouvindo um CD em paralelo, né, um DVD, de repente Deus me alertou para algo. Deus falou comigo assim, Rafael, os seus problemas eu resolvo, mas enquanto... Não, e aí... Não, Deus falou comigo que era para eu ficar quieto, beleza, e de repente tocou meu telefone, eu acabei de orar, meu telefone tocou, atendi, era um pai de um jovem, Rafa, preciso que você me ajuda aí, vamos marcar de conversar, de você ir lá em casa e tal, a gente precisa marcar isso aí, hoje e tudo mais, aquela coisa toda e tudo mais. Eu falei, tudo bem. Como é que eu vou fazer isso? Pensei comigo, né? Como é que eu vou fazer isso? De repente eu falei, tá bom, vamos marcar, tchau. Minha cabeça estava longe, longe. De repente Deus falou comigo assim, faz o seguinte, cuida dos problemas dos outros, que eu cuido dos seus. Eu falei, Deus, na hora eu repreendi, né? Eu falei, tá amarrado em nome de Jesus. Isso aí é o diabo querendo que eu perca a minha sensatez de resolver os problemas que eu tenho que resolver, que são meus, e eu vou cuidar do problema dos outros, é do diabo, não é possível. E de lá para cá eu falei, quer saber, eu não tenho nada a perder, se eu resolver o problema para os outros, eu estou plantando, então eu não tenho nada a perder. E quando foi hoje de manhã, que eu estava lendo esse texto em Provérbios 11, 25, quem abençoa os outros é muito abençoado, quem ajuda os outros também recebe ajuda. Aí no versículo 24 ele fala, quem dá com generosidade ganha cada vez mais, mas quem retém ou quem é avarento acaba perdendo tudo. E quantas vezes a gente pensa que para resolver um problema eu preciso, sei lá, do dinheiro ou de alguém, sendo que muitas vezes a solução dos nossos problemas está em ajudarmos as pessoas. Você pode dizer, Rafael, mas eu não posso ajudar as pessoas porque eu não tenho dinheiro. Mas quantas pessoas passam ao longo do nosso dia por nós e nós não temos a capacidade de mudar o dia dessa pessoa com um sorriso, um abraço, uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento, dizendo, continua. Às vezes você está um caco por dentro, você não está valendo nem um centavo por dentro, você não está tendo força nem para você,
Mas na hora que você abre a sua boca e diz para alguém assim, olha, o seu dia vai ser abençoado, o seu dia vai ser frutífero, a sua vida vai ser feliz, você pode pensar assim, pastor, você está ficando louco, cara. Não. Nós estamos partindo de algo muito interessante, que é o quê? É nós estarmos sendo generosos com as pessoas, é nós estarmos ajudando as pessoas, e às vezes a pessoa vai falar assim, poxa, mas você me contou ontem que estava com aquele problema, você resolveu? Não, eu não resolvi, mas eu sei que o seu dia vai ser bom, eu sei que Deus vai estar com você, e a pessoa pode pensar, poxa, mas não resolveu o seu ainda, como é que vai resolver o meu? Eu não sei, eu só sei que o mesmo Deus que pode resolver o meu, pode resolver o seu, mas eu estou aqui para te lembrar. E ao longo tempo, já tem um tempo na minha vida que eu faço isso. Eu tiro alguns dias da semana, não todos, não vou mentir nem aumentar em nada. Alguns dias da semana eu tiro para ligar para alguns dos meus amigos, só para dizer a eles assim, às vezes eu ligo e falo, olha cara, meus amigos, eu tenho amigos em Fortaleza, eu tenho amigos em Belo Horizonte, tenho amigos em São Paulo, no Espírito Santo. Às vezes eu ligo, eu mando uma mensagem, eu mando um SMS, mando um e-mail, só dizendo assim, cara, tô ligando para dizer que eu te amo, que você é importante na minha vida, tô te ligando para dizer que o seu dia vai ser bom, tô te ligando para dizer que você, ou então, olha, tô mandando esse e-mail para dizer o quanto você é importante para a humanidade. E é engraçado como muitos desses meus amigos, e a maioria são pastores ou pastoras, eles mandam de volta assim para mim, Rafa, era tudo que eu precisava ouvir hoje, só que na verdade tudo que eu disse para eles, era tudo que eu precisava ouvir. E parece efeito retardado, né? Parece que está sendo efeito, você está regredindo, o efeito retardado, você está indo para trás, mas não é. Muitos deles, se eu pudesse pegar meu celular aqui e mostrar as mensagens, ou pegar o meu e-mail e mostrar aqui na tela, muitas palavras, às vezes eu ligo para alguém, para algum amigo ou amiga, olha, eu quero te dizer que você é muito importante, você, sabe, você no reino de Deus está sendo muito importante, tudo. Quando chega no final do dia, eu recebo um e-mail de volta, ou a mensagem, ou a ligação, obrigado, era tudo que eu precisava ouvir, só que dentro de mim, dentro da minha cabeça, tem uma frasezinha assim, era tudo que eu precisava ouvir. Era tudo que eu precisava ouvir. Nós estamos tão acostumados com um evangelho que só recebe, que a gente esquece que o nosso dar não é só dinheiro. Gente, dar dinheiro para Deus é o mínimo que a gente pode fazer pelo evangelho, é o mínimo. Agora, quando nós vamos até alguém com algum gesto, quando nós vamos até alguém com algo, as pessoas que andam perto de mim já até acostumaram a algumas, eu abraço muito, eu gosto de abraçar, eu gosto de dar beijo, eu gosto de estar perto, assim, para mim, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser criança, pode ser, eu só não beijo cachorro, que eu tenho nojo, assim, mas, gente, sabe, eu gosto de estar tendo contato, e às vezes as pessoas falam assim, na época o meu discipulador, ele falou para mim assim, Rafael, você tem que maneirar com isso, Rafael, porque não pode, eu falei, pastor, deixa eu te falar, me pede para mudar tudo, menos isso. Ele falou, por quê? Eu falei, pastor, quantas vezes no meu dia eu preciso de um abraço, mas quando eu abraço alguém, eu estou querendo mostrar para essa pessoa o quanto Deus a ama. Você pode pensar, poxa, Rafael, mas isso é loucura. Quando eu paro hoje para conversar com um jovem, para ajudar o jovem a vencer a juventude dele com Deus, tudo que eu faço é porque um dia na minha juventude eu queria que alguém fizesse isso comigo. Quando nós estendemos a mão, quando nós vamos até aquela pessoa e nós falamos assim, olha, eu quero te ajudar, eu quero, sabe, coisas tão simples da vida, está aqui, olha, quem ajuda, quem abençoa os outros é muito abençoado, quem ajuda os outros também recebe ajuda. Quando você abençoa alguém, quando eu falo abençoar, a gente tem um costume tão medíocre de pensar em dinheiro, que tudo que a gente fala abençoar, a gente pensa que é meter a mão no bolso, pronto. Ontem eu ouvi uma frase da boca de um pai que assim, eu falei, que isso, Deus, que é isso? Ele chegou, me abraçou e falou assim, Rafa, vem cá. Eu falei, que foi? Ele falou, pastor, eu estou vendo ali minha filha trabalhar para levantar o dinheiro para ir para o acampamento, eu estou tão feliz com isso. Eu falei, eu estou ensinando. Aí ele falou assim, obrigado, porque minha filha tá aprendendo a ir pescar. Eu falei para ele assim, deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, é a sua filha que está me abençoando, porque ela está me mostrando que qualquer um é capaz de fazer qualquer coisa.
Então, a gente tem que entender que não é só abençoar de dinheiro, pagar uma conta, pagar um almoço para alguém. Não, é quando nós podemos mostrar para as pessoas o lado bom da vida delas. A palavra abençoar significa liberar para prosperar. A palavra abençoar na sua língua mãe, ela quer dizer isso, você abençoar para prosperar. Poxa, mas será que abençoar para prosperar é só quando eu chego, dou um cheque de 10 mil reais para o Tiago e falo, vai lá e constitui seu negócio? Não! Às vezes o Tiago está com dinheiro para começar o negócio, mas falta uma palavra de encorajamento que ninguém deu para ele. Às vezes, quando você vai sair para o seu dia de trabalho, a coisa que você mais quer ouvir é assim, tenha um dia abençoado. Só que você não ouve nada. Aí sabe o que você tem que fazer? Você tem que passar pelo porteiro, você tem que passar pelo lixeiro, você tem que passar por alguém e liberar essa palavra, dizer, olha, seu dia vai ser uma bênção. Amém, amém, obrigado. Amém nós todos, amém. Enquanto a outra pessoa fala, começa a liberar, começa a ajudar os outros a ver que a vida deles pode ser muito melhor do que eles têm visto. Ajudar as pessoas, coisa simples, vou pegar uma coisa mais simples, todo mundo faz, às vezes. Você vai na padaria, comprar pão. Às vezes aquelas pessoas, igual ontem, por exemplo, ontem na padaria não, mas ontem o culto acabou aqui, a gente saiu daqui da igreja tarde, eu e a Thalita ontem, a gente ficou olhando os negócios do acampamento com o pessoal, e a Thalita ficou conversando, foi bênção. E aí tinham 2 jovens com a gente aqui que estão vindo para a igreja agora, e vão ficar firmes em nome de Jesus cada vez mais. E a gente foi comer lá no shopping. Chegamos no shopping 5 para as 10. Tipo, o horário da morte para qualquer funcionário daqueles restaurantes. Ele prefere que você chegue meio-dia na hora do rush, mas ele não quer que você chegue 5 para as 10. Porque o shopping fecha 10 horas. Até ele lavar a cozinha, limpar o restaurante para sair, é 11, 11h30, meia-noite. Domingão que ele estava trabalhando. E geralmente as pessoas chegam no shopping, elas acham que elas são as donas do shopping, né? Praça de alimentação e tal. E eu cheguei, a Thalita foi pro japonês lá e eu fui pro negócio do espaguete que eu queria. Cheguei lá, eles já estavam até guardando as coisas. Aí eu cheguei e falei, gente, me desculpa, mas se eu não comer, eu vou ficar triste igual vocês estão. Aí eles... Falei, eu sei que vocês estão a fim de ir embora, sei que vocês vão pegar busão ainda, pegar a van, mas vamos fazer o seguinte, eu faço meu pedido rapidão, pago rapidão, não vai nem incomodar vocês. Aí ele, não, pode fazer senhor, pode fazer. Eu falei, não cara, só vou fazer depois que vocês derem um sorriso aí. Aí eles, eu falei, eu sei que vocês estão cansados, né? O que vocês realmente queriam estar fazendo agora é estar em casa descansando, não era? Aí eles, Aí enquanto isso eu fui fazendo o pedido. Eu quero espaguete, eu quero 2 colheres disso, 2 daquilo outro. Fui fazendo meu pedido e ele finalizando ali o pedido e eu falando, olha, obrigado por vocês terem ficado aqui até agora. Se vocês tivessem ido 10 minutos mais cedo, eu iria para casa com fome. Eu teria que comer o maldito McDonald's porque vocês não estariam aqui, mas obrigado por ter esperado mais 5 minutos para eu chegar e comer. Eu estou sendo o último cliente do dia, mas eu quero dizer para vocês, obrigado por ter ficado aqui até agora. Os caras, estava uma moça no caixa e o cara que era o cara que ficava no fogão. Parecia que eu tinha dado $1 milhão para eles. E eu falei, olha, obrigado mesmo, obrigado e tal, valeu. Na hora que eu peguei o prato, falei assim, olha, deixa eu te falar, eu prometo para vocês que se eu pudesse, eu lavava a louça para ajudar. Eu lavava meu prato. Aí quando eu virei as costas e eu fui embora, que eu estava indo para a mesa para comer, eu vi eles se olhando entre si, tipo assim, como é que isso acontece? Tipo, por quê? Sabe? Então o que acontece? As pessoas muitas vezes, elas não querem o nosso dinheiro, elas não querem as nossas coisas, elas querem, às vezes, o que está dentro de nós, para a gente poder falar do amor de Deus de outra forma. O texto é claro aqui, gente. Então, o que eu vim te falar nessa manhã, nessa tarde, que é algo tão simples, algo muito simples. Sabe o que é? Desencana dos seus problemas, ajudando os outros a desentupir o cano deles. Simples. Simples.
Ajuda as pessoas, sei lá, com um sorriso, com um abraço, olha, eu comprei um refrigerante para você. Sabia que uma latinha de refrigerante pode mudar a vida de alguém? No seu trabalho, na sua casa. Um pão doce que você leva para casa pode alegrar o dia da sua esposa, do seu marido, do seu filho. Um pão doce que você leva. Sabe? Uma coisinha simples que você faz. Toma. Sabe? Uma coisa tão simples que você fala, poxa. Coisas que às vezes a gente fala assim, não, isso não está abençoando a vida de ninguém. Não, eu estou liberando aquela pessoa para o dia dela. Lá no meu condomínio, mora uma amiga minha lá, a Nath, e é muito engraçado. A Nath, a gente de vez em quando passava lá assim pelo condomínio, aí a Nath falava, a última vez que a gente passou, a Nath falou assim, você é síndico desse negócio aqui, não é possível. Eu falei, por quê? Você conhece todo mundo? Fala, não conheço não, mas eu cumprimento todo mundo. Eu pego nas mãos dos faxineiros, eu converso com eles. Na hora que eles estão indo para o refeitório, porque lá são 12 blocos, na hora que eles estão indo para o refeitório, para o almoço, que eu vejo ele com as marmitas, eu falo, opa, guarda a minha aí, hein? Eu converso com eles, eu mostro que eu sou normal, entendeu? Eu vou lá no refeitório, coisa que nenhum morador faz, eu vou lá dentro, falo, gente, Deus abençoe a comida de vocês aí, ó, depois dos 20 minutos de sono, condomínio limpo, hein? Brinco com todo mundo. Todo mundo precisa da carteirinha para entrar na piscina. Eu não preciso. Eu levo a minha porque eu sou responsável. Mas se eu quiser entrar sem carteirinha, eu entro. Todo mundo me conhece. Ninguém... Mas por quê? Porque eu vou na administração, eu converso com as meninas. Eu vou na portaria, na guarita, eu levo um pão para eles, eu levo um café de domingo à tarde. As pessoas, o que elas precisam é de serem ajudadas nas mínimas coisas. Quando eu pego a van do condomínio, eu vejo que tem alguém que precisa ir para um médico, alguma coisa, eu desço. Falo, não, eu vou na outra. Eu espero 15 minutos, 20 minutos, meia hora a mais, eu vou. As pessoas podem pensar, nossa, ele não deve fazer nada da vida. Eu faço. O que eu faço da minha vida é abençoar as pessoas, seja ela de qual forma for. Nós precisamos aprender, e você fica com isso no seu coração nessa tarde de hoje. Começa a pensar nas pessoas, o que eu posso fazer para ajudar alguém? Gente, coisa simples. Simples. Aqui está dizendo bem claro, quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Você pode pensar, quer dizer então que alguém vai vir e vai me ajudar? Vai. Porém, essa pessoa não vai vir apenas te prestar uma ajuda. Essa pessoa vai vir com a mão de Deus sobre ela para te ajudar. Por quê? Porque você está sendo a mão de Deus na vida de outra pessoa. Tão simples. É assim que a gente vence os problemas. Se a gente vencesse os problemas, gente, com dinheiro, os milionários não teriam problema. Bill Gates, Warren Buffett descobriram isso há uns 10 anos. Todo ano eles doam uma parte da riqueza pessoal deles para ajudar as pessoas carentes no mundo todo. Você acha que é surpresa para eles ver a conta deles aumentando todo ano? Não. Você fala, por que Deus não aumenta a minha ainda? Porque muitas vezes a gente só quer as coisas para a gente. Às vezes a gente quer a nossa casa para a gente. Quando eu fui casar com a Thalita, eu falei para ela assim, eu quero que você saiba de uma coisa, a minha casa é para abençoar. Se você está disposta a ter uma casa só para você, onde você vai poder ter os seus bens, onde você vai poder ter as suas coisinhas, você não pode casar comigo. Ainda falei para ela assim, você não pode casar com nenhum pastor. Casa de pastor, a gente brinca que é hotel público. Cada hora tem alguém, tem alguma coisa, tem alguém comendo, tem alguém dormindo. E ela falou, Rafa, dá para a gente segurar a onda pelo menos um ano e meio? Eu falei, dá, para a gente arrumar a nossa casa do jeito que a gente quer. Mas depois, minha filha, não tem jeito. É reunião que tem que dormir em casa e tal, aquela coisa toda. Por quê? Porque uma vez, se hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro, é porque há 10 anos atrás, quando eu fui para Pompeia,
Existia uma família do Tiago, que era um rapaz lá, que é um rapaz dessa igreja. Eu morava a 19 quilômetros da igreja, como se fosse daqui a Copacabana. Só que não é reto igual é aqui, não. Se eu for reto, eu caio em Copacabana, não. Era algo bem trabalhoso, é algo bem trabalhoso. E esse rapaz, durante quase 2 anos seguidos, enquanto nós orávamos para que Deus nos desse um apartamento para morar no bairro da igreja, nos desse condições de morar no bairro da igreja, durante quase 2 anos, todos os fins de semana, ele abria a casa dele para eu ficar lá. De sexta a domingo, para ficar na casa dele. Se ele não tivesse me ajudado, certamente eu não estaria aqui. Porque eu me envolveria com os amigos do centro da cidade, de Belo Horizonte. Eu me envolveria com uma outra igreja. Eu não teria feito o seminário que eu fiz. Eu não teria vindo dar aula na Escola da Fé. Automaticamente vocês não estariam me vendo aqui agora. Tudo porque uma pessoa resolveu abençoar a minha vida. Fazer algo que ninguém queria fazer. Quando eu fui embora do Rio, quando eu vim embora para o Rio, lá no púlpito da igreja, eu falei assim, se tem alguém que eu devo agradecer a minha ida para o Rio de Janeiro, apontei para eles e falei assim, é para você, tia Neide, tio Joel, Tiago e Hugo. Aquela cama que vocês me cederam durante 2 anos, aquela água, aquele banho, aquela comida, me fizeram ser o que eu sou hoje. Tudo porque alguém resolveu abençoar. Eles nunca me deram dinheiro, mas eles me deram aquilo que era a preparação para a minha vida. Será que, às vezes, o seu incentivo a alguém não vai ser o futuro dessa pessoa? Quando você chega para um porteiro que está mal-humorado, porteiro mais chato do seu prédio, do seu, sei lá, você diz assim, cara, valeu, hein? Obrigadão por tudo aí, cara. Eu trouxe um café, eu trouxe um pão. Olha, eu fui na padaria e pedi um pão com manteiga e um cafezinho, trouxe para você aqui agora à tarde. O cara vai falar assim, tem veneno, não é possível. Uma coquinha gelada que você... O cara... Pode ser que no início ele ache normal, no segundo momento ele vai pensar que você está querendo dar em cima dele, sei lá, que você está querendo algum benefício, mas quando chegar na hora certa, ele vai entender, ele vai falar assim, valeu a pena. Então, a palavra de hoje é simples, simplesmente abençoe os outros, da forma que você puder, e isso fará com que Deus envie pessoas para te ajudar a resolver os seus problemas. Não sei quais são os seus problemas, eu sei de uma coisa. Existem pessoas disponíveis na mão de Deus para vir e resolver o seu problema junto com você. Quando você... Gente, às vezes o ouvido, às vezes um abraço que você der, às vezes... A gente pensa que abençoar as pessoas, como eu falei, é só dinheiro. Mas eu aprendi, e eu como pastor, eu ouvi isso desde pequeno, desde que eu fui chamado, que pastor é para-raio, né? Assim, eu tenho 26 anos e vai fazer 1 ano que eu estou no ministério local, porque antes eu era pastor itinerante. Gente, todos os pepinos estouram em cima do pastor, não tem lógica, tudo. E eu trabalho com jovem, então eu seguro o pepino do jovem e da família do jovem. Então eu seguro aquele pepinão, só que, tipo, como para-raio, eu descobri aonde eu descarrego em Deus. Antes, eu descarregava nas pessoas. Deus, está aqui, ó. Tá tudo avacalhado, mas tá aí, ó. Se vira, tu é Deus, eu não sou. Eu sou limitado. Só que ao invés disso, aí depois que eu faço isso, eu paro, aí eu vou num Tiago da vida e falei, Tiagão, tá tudo bem? Não, pastor, tudo tranquilo, então beleza. Aí eu vou, Simone, tá tudo bem? Não, tá tudo... Até que eu achar alguém que precise de mim. E você falando, tudo bem? Ah, não, tô meio chateado. Ah, senta aí, vamos falar, fala. O que você tá chateado? Nossa, sério? Não, vamos orar aqui agora. Vamos orar? Vamos. Olha, não, mas deixa eu te falar. Pá, olha, tá acontecendo isso na sua vida de bom, é isso que está acontecendo. E de repente a pessoa, quando eu vejo, a pessoa fala assim, não, pastor, era tudo que eu precisava ouvir. E na verdade dentro de mim está assim, era
tudo que eu precisava ouvir. Mas eu falei porque eu creio nisso. E muitas vezes vocês vão conversar comigo ao longo dos anos que a gente estiver aqui na ICAC, vocês vão falar comigo, eu vou falar coisas para vocês. Não é toda hora não, mas vão ter coisas que eu vou falar que na verdade era eu que estava precisando ouvir, mas eu estou falando para você, porque além de ser o que você precisa, é aquilo que eu precisava. Porém, eu estou sendo a mão de Deus sobre a vida de vocês, como até os outros pastores. Então, vai com essa palavra no seu coração, lembrando, quem precisa de ajuda não sou eu, são as pessoas. E ainda que eu tenha problemas, as pessoas também têm. Então eu vou ajudar elas a resolver o delas, que Deus ajuda a resolver os meus. Seja qual for o problema. Seja qual for. E nunca se esqueça disso. Qualquer coisa pode mudar a vida de alguém. Qualquer coisa que você faça. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, muito obrigado por essa tarde. Obrigado, Senhor, porque nós ouvimos a Tua palavra e fomos saciados por ela. Deus, muito obrigado, Pai, porque enquanto nós ajudamos os outros, o Senhor nos ajuda. Obrigado porque quando nós abençoamos as pessoas, o Senhor nos abençoa. Deus, que nesse dia, que nessa semana nós possamos viver o sobrenatural do Senhor. Pai, nós nos colocamos à sua disposição para ajudarmos as pessoas. Enquanto ajudamos as pessoas, Deus, nós recebemos a sua ajuda. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.